Olá, pessoa ocupada! Olá! Falando em pessoa ocupada, você é uma pessoa ocupada e além de ocupada, você é uma pessoa produtiva? E é sobre esse assunto a conversação de agora. Fátima Araújo com você no canal Agir Consciente, cada vez mais consciente. E o assunto dessa tarde é justamente esse: produtiva e ocupada ou apenas ocupada? É possível ser mais produtiva enquanto pessoa e além disso, viver de uma maneira mais leve também? Olha, parece que contradiz, né? Falar de ser mais produtiva e viver com mais leveza. Será que isso é possível? Permanece nesse vídeo que é justamente sobre isso que eu falarei agora, nos próximos minutos. Vou fazer uma analogia entre ser produtiva enquanto pessoa e não apenas sendo ocupada. E veremos que isso é possível sim. Vamos lá? Fique aí, segure aí, porque é justamente esse o assunto. Ser produtiva e ser leve. Vamos lá. A pessoa ocupada, ela nem sempre planeja o dia de trabalho. Ela vai trabalhando e vai. Quem não se viu numa situação dessa ainda? Quem não? Eu sim. Às vezes, peraí, o que eu vou fazer hoje mesmo? Ou no final do dia, o que eu fiz mesmo? E do que eu fiz, o que eu havia planejado de fato em fazer? Então, a pessoa ocupada, ela nem sempre planeja o dia de trabalho. Já a pessoa produtiva, ou que quer ser mais produtiva, ela planeja não só o dia, mas ela planeja a semana de trabalho. E planeja o dia de trabalho principalmente, a cada dia definindo o que fará a cada hora. E aqui, especialmente para as mulheres que têm o terceiro turno, o quarto turno, é interessante também o seguinte: no dia de trabalho, no trabalho formal, ok, já tem lá as incumbências, se for o caso, a equipe para coordenar, o que tiver que ser feito, tá? Agora, digamos que sejam 8 horas de trabalho, o dia tem 24. E nas outras 16 horas, como é que essa mulher está planejando o seu dia? E aqui eu quero compartilhar algo que de uns anos para cá eu tenho praticado, que fez toda a diferença para mim. Quando eu olho para o volume de coisas que eu tenho que fazer nas 16 horas restantes do dia, eu falo, poxa, tem muita coisa para fazer, quero fazer muito. E como? Para priorizar, eu tenho feito assim, digamos que eu queira arrumar o closet, arrumar o armário. De toda essa bagunça que tem ali, que eu olho, o que está me incomodando mais? É arrumar uma gaveta da cômoda ou é pegar aquela pilha de roupa que tirou do varal e que ainda não está no devido lugar? Então observa que priorizar, quem sabe olhando para o que mais incomoda, seja uma das maneiras de planejar as ações do dia. Não quer dizer que tenha que ser essa, mas pode ser uma das maneiras de priorizar. A questão é, se além de ocupada você quer ser uma pessoa ainda mais produtiva, o planejamento ele é essencial. Eu dei um exemplo da vida cotidiana, mas e lá no trabalho? O que está mais no topo da fila das prioridades? O que precisa ser feito primeiro? E é interessante também medir esse planejamento.
Eu não sei se já aconteceu com você, assim, do tipo, você fez uma lista do que tinha que ser feito no decorrer do dia, e quando o dia terminou, você olhou para a lista e falou, poxa, eu não acredito que daquela lista eu fiz somente isso, isso e isso. Comigo já aconteceu várias vezes. Depois eu observei que isso acontecia quando eu planejava, por exemplo, no início do dia. Eu estava cheia de gás, cheia de energia, e aí eu exagerava na dose. E eu não me lembrava das interferências, de responder o e-mail, de atender ligações, de olhar o WhatsApp do trabalho. Eu não me atentei para essas interferências. E o que aconteceu? Não esgotei a lista. Então, tem uma dica de planejamento que é fazê-lo no final do dia, ou fazê-lo à noite, porque aí a pessoa já está num nível, eu vou falar, não é de esgotamento, mas assim, já esvaziou a caixa de energia, se é que eu posso chamar assim, e aí a mão se torna mais leve ao planejar as ações. Seja desta ou seja de outra forma, a questão é se a pessoa quer ser de fato produtiva e não apenas ocupada, ela precisa de sim planejar a semana, o dia, o ano, o mês. Então, de quem sabe um planejamento mais amplo, de um tempo maior, e depois vai encurtando até chegar no dia e planejar cada dia de uma vez. Porque aí é possível olhar para o que restou do dia anterior, digamos, jogá-lo na caixa das prioridades e ali separar. Pode ser que naquele segundo dia da semana, por exemplo, aquilo que sobrou do dia anterior já vai precisar aguardar, porque já tem uma lista de prioridades para aquele dia. O certo é, formas de planejar tem várias. Encontre aquela que seja melhor para você e pratique e mude se não surtiu efeito, certo? Então essa é a primeira dica. E no total eu falarei de especificamente quatro comparações aí. A primeira se refere ao planejamento. A segunda é que a pessoa que é apenas ocupada, ela dispersa-se ao executar as tarefas. Ok, ela até planejou, mas na hora de executar, ela dispersa. E olha, se já existiu um tempo favorável para dispersão, é justamente esse que estamos vivendo. É tanta opção para se dispersar, é o WhatsApp, redes sociais em geral, enfim, várias opções para se despertar. É notificação dali, notificação daqui, os interesses são vários e as possibilidades maiores ainda. Então é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Pode se dispersar durante as tarefas e continuar sendo uma pessoa ocupada, porque não desocupa daquele dia. O dia termina e a lista parece que cresce mais ainda. Já a pessoa que é também produtiva, ou quer ser mais e mais produtiva, ela entende que precisa focar no que é mais importante e que nem sempre é possível ser multitarefa. De novo, eu vou precisar destinar aqui uma palavra especial para as mulheres. Nós, mulheres, não sei se fomos educadas, eu acho que até que não. A vida nos fez imaginar que nós seríamos multitarefas. Multitarefa, podia fazer várias coisas ao mesmo tempo. E até faz. Quer ver um exemplo? A mãe amamentando, então ela amamenta o bebê, daí a pouco ela está amamentando o bebê, está olhando o celular, deveria? Talvez não, mas ela faz isso. Ela está balançando o bebê lá no carrinho, no berço, e ela está mexendo a panela no fogão, lá na cozinha, no fogão, ou ela está lavando vasilha, e aí ela faz a mamadeira e por aí vai. E se ela não tem um bebê pequeno, ela também se vê diante
acho que é da cultura ou do entendimento que ela pode fazer muita coisa ao mesmo tempo. Sabe aquele ditado de assobiar e chupar cana? É mais ou menos isso. É de achar que dá para fazer muita coisa ao mesmo tempo. Acontece que é comprovado que o cérebro, ele processa bem e com qualidade uma coisa de cada vez. Só que historicamente, desde o tempo das cavernas, o que acontecia? O homem saía para a caça, para poder manter a sobrevivência da sua prole, da sua família ali que ficava na caverna, e saía para buscar alimento, e a mulher ficava em casa. E enquanto ficava em casa, ela buscava lenha, ela fazia fogueira, ela cuidava dos filhos, e por aí ia. De lá para cá, isso só aumentou. Só aumentou. Ela foi, naquela época, ela não trabalhava fora ainda. Imagina hoje, que ela, na tal da independência, ela foi buscando outras possibilidades e trabalhando e assumindo funções que, se ela não assumisse, talvez fossem supridas, mas agora já foi, né? Ela já assumiu. E é isso. E aí as mulheres se veem diante de uma carga excessiva de responsabilidade. Eu não quero dizer com isso que o homem, o cônjuge, não tenha. Acontece que em meio a essas mulheres ainda tem aquelas sem os cônjuges. E muitas vezes com filhos para cuidar. E aí? Observa que focar no mais importante é necessário. E essa palavra aqui, ela é muito assim para as mulheres, porque as mulheres ainda são de imaginar que sim, elas dão conta de tudo. Que sim, se o relacionamento terminou e ficou filho, ela realmente tende a estar com os filhos e está tudo bem. Agora, ela precisa, em meio a isso, encontrar os momentos de, sabe assim, de pausas, de leveza, e se prestar atenção na forma como vivem as crianças, essas próprias crianças a ajudarão a ser mais leve. Um exemplo, uma mãe que tem um filho e que, ok, ela vive uma vida solo, ela e o seu filho, solo que eu digo em termos de relacionamento. A forma, a leveza como essa criança vive, se fosse assim, se a mãe se inspirasse nessa forma que a criança vive, ela seria mais leve. Mas o que a mãe faz? Ela continua vivendo o peso da responsabilidade, e realmente existe, eu não estou retirando isso, e ela faz, até ela contribui para que essa criança perca essa leveza. Do tipo, se a criança começa a conversar com seus amigos invisíveis, brincar de boneca, conversar com a boneca, o que as mães fazem? Geralmente, para com isso, você já está grande, vem fazer isso, sabe assim? Eu não quero entrar nesse mérito agora, mas eu quero dizer que as crianças, sim, elas vivem com leveza. Só que com o passar do tempo, o mundo, e leia-se o mundo como sendo inicialmente os cuidadores, seja a mãe, babá, seja a avó é mais suspeita para falar isso, né? A avó já age de uma outra forma, mas assim, especialmente a mãe e babás, cuidadores, há uma possibilidade, não quero dizer que todos façam isso, de tirar dessa criança uma leveza que lhe é natural. E é por isso que o adulto está cada vez mais pesado, mais sobrecarregado, mais ocupado e em alguns momentos nem tanto produtivo. E é disso que fala esse vídeo. E para finalizar, vou fazer a quarta comparação aqui entre como se comporta uma pessoa ocupada, apenas ocupada, e como se comporta uma pessoa que, além de ser ocupada, ela é também produtiva. E não é por acaso que eu estou aqui falando desse assunto.
É porque eu estou sempre me referindo a você aí como pessoa ocupada, estou sempre chamando dessa forma, porque de fato eu falo para a pessoa ocupada, aquela pessoa que não tem muito tempo de parar para refletir certos aspectos, e eu venho aqui de vez em quando dar uns toques, dar umas pitadas aí, uns pitacos aí no seu dia, umas pitadas de tempero aí com essa reflexão voltada para o autoconhecimento e para o autocuidado. E por fim, já encerrando praticamente esse vídeo, eu quero dizer que uma pessoa ocupada, apenas ocupada, ela imagina que pode fazer tudo agora e ao mesmo tempo. Que tem a ver com o que eu disse agora há pouco, que é do multitarefa. Então é como se, além de poder fazer várias coisas ao mesmo tempo, é como se pudesse fazer tudo de uma vez. E aí não é por acaso que se tem um número alto de ansiosos e depressivos nas estatísticas. É justamente por isso, porque tudo passa muito rápido, tecnologia e redes sociais andando e rodando o tempo todo, e a pessoa ocupada querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E nem sempre se prioriza aquilo que é mais necessário. Aquelas escapulidas pelas redes sociais, aquelas, para quem está lá na empresa, no trabalho, aquelas idas ao banheiro com o celular e de lá esquece. Não é tão comum de se encontrar gente dormindo no banheiro. Segunda-feira, então, é um dia, depois do finalzão de semana. Então, assim, eu estou rindo, mas é de coisa séria, assim, realmente, porque querer achar que pode fazer tudo ao mesmo tempo, ser multitarefa e não planejar as tarefas é desprender energia sem muito resultado. E essa reflexão, ela é justamente para tornar esse fazer profissional e pessoal mais leve. Então, a pessoa ocupada apenas, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, de uma vez, e a pessoa que, além de ser ocupada, ela se ocupa também de ser produtiva, ela estabelece prazo para cada atividade. E nesse planejar, nesse fazer bem uma coisa de cada vez e estabelecer prazo, tem várias possibilidades. Tem uma que eu gosto muito, que é a técnica Pomodoro, que é quando se divide o tempo ali que se tem para fazer algumas tarefas em frações de tempo. Geralmente são 50 minutos com pausa de 10, mas você pode começar de outra forma. Você pode começar com tempos de 30 minutos ou de 25 minutos com 5 minutos de pausa. E aí tem aplicativos para isso, você já pode, não só no timer do celular, você pode configurar isso do tipo, vou pegar o que eu mais pratico, mas eu não precisa ser dessa forma. Eu pego, por exemplo, 50 minutos e coloco ali no timer. Então, 50 minutos eu vou grudar numa tarefa e vou destinar toda a minha energia para fazê-la, para cumpri-la. Aí, quando completo os 50 minutos, o celular toca, porque o tempo lá, não é nem, eu falei timer, mas é o cronômetro. Não, é timer mesmo, o cronômetro é que vai contando, é o timer. Então, quando completou os 50 minutos, ele toca. Aí eu já sei que eu tenho 10 minutos, às vezes eu tiro até menos, mas essa questão de 50 mais 10 ou 55 mais 5 vai depender de como eu estiver de ânimo e de como eu tiver de tempo e de tarefa. Digamos que eu faça 50 mais 10, então tocou 50, eu já sei que eu tenho 10 de intervalo para fazer uma pausa. Só que aí, no início, eu só marcava 50 e saía para a pausa, digamos assim, eu chegava à noite em casa, eu vou fazer correndo aqui 50 minutos para arrumar esse armário e depois eu tenho outra tarefa. E aí eu ficava querendo produzir mais e mais nesses 50 minutos, que eu sabia que era só 50 minutos. Olha aí o tanto que eu estava rendendo no meu trabalho. Só que aí, terminava os 50 minutos, o que eu fazia? Eu saía para os 10. Às vezes até eu ia fazer outra coisa, lavar uma vasilha, alguma coisa assim, mas geralmente eu fazia algo mais leve, assim, mais
É do tipo sentar um pouco, ou olhar o WhatsApp, sabe? Só que aí eu me perdia nos 10 minutos. Quando eu me dava conta, já tinham se passado 15 minutos, 20 minutos. E eu passei a cronometrar também a pausa. Se são 10 minutos, eu colocava de novo no timer ali. Para que quando tocasse os 10 minutos, eu sabia que eu tinha que começar de novo os 50. Precisa ser dessa forma, mecânico assim? Não. Essa é uma forma até de eu me educar, se você achar que serve para você, de você se educar. E agora, né, depois eu vi que não precisava nem eu ficar computando o timer ali no celular. Tem aplicativos gratuitos que você baixa, um deles tem o mesmo nome da técnica, que é Pomodoro, mas se você pesquisar, você vai ver que tem outros, eu não tenho os nomes agora, que ele próprio você já configura para falar o tamanho do seu tempo de trabalho e o tamanho da sua pausa, e ele vai te avisando ali quando termina cada tempo. A questão é, com aplicativo ou sem aplicativo, com técnica Pomodoro ou sem técnica, e a história dessa técnica ela é bem interessante também, assim, você entre ser uma pessoa somente ocupada o tempo todo e com a lista cada vez maior de prioridades, você pode também ser uma pessoa produtiva, por que não? De uma maneira organizada, de uma maneira estrategicamente pensada e planejada. Combinado? Por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Fátima Araújo esteve com você aqui nesse canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreve, chama mais pessoas, compartilha esse vídeo, se inscreve, ativa o sininho aí para receber a notificação de quando for publicado, for postado o vídeo novo. Combinado? Até o próximo vídeo e um abraço virtual para você, pessoa ocupada e produtiva. Tchau, tchau!